A paz do Senhor para todos, quero trazer aqui uma palavra para a nossa edificação. Quero falar aqui na questão do Charles Taze Russell. Charles Taze Russell é o fundador das Testemunhas de Jeová. Charles Taze Russell, ele marcou data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo no ano 1914. O que acontece? Está lá no livro de Poderão Viver para Sempre no Paraíso, aqui na Terra. Então, Charles Taze Russell, ele marcou a data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo no ano 1914. E o que acontece? Jesus não veio. Então, quem é que ele fez novamente? Marcou outra data no ano 1919. E o que acontece? Jesus também não veio. E analisando essas duas datas que Charles Taze Russell marcou e Jesus não veio, então não se cumpriu o que o profeta falou. E a palavra de Deus nos diz, quando um falso profeta fala o que Deus não manda, então se torna um falso profeta, quando não se cumpre as suas profecias. Então, analisando essa questão, as testemunhas de Jeová trouxeram outro argumento dizendo que no ano 1914, Charles Taze Russell, que ele marcou data para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, não foi a vinda de Cristo, simplesmente foi o reinado de Cristo no céu. Cristo começou a reinar no céu e mostra que foi no momento que Satanás foi expulso do céu. E nós vemos que a partir desse momento que Satanás foi expulso do céu e Jesus começou a reinar, então aí começa o reinado de Cristo, a partir do momento que o Satanás foi expulso do céu. E analisando essa questão, foi no ano 1914. Então, analisando essa profecia de Charles Taze Russell, não é mais a vinda de Cristo, simplesmente foi o reinado de Cristo, quando ele começou a reinar no céu, no ano 1914. Agora vamos refutar esta questão. Primeiro, nós vamos ler Mateus capítulo 24, versículo 36, que diz assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Nós sabemos aqui que Jesus, com a sua natureza humana, Jesus não sabia o dia e nem a hora. Mas na sua natureza divina, lógico, ele sabe o dia e a hora. Mas essa não é a questão. A questão é, se ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, como é que Charles Taze Russell ele ficou sabendo que Jesus vinha no ano 1914? Se não foi a vinda de Cristo, mas foi o reinado de Cristo no céu, ele passou a reinar no ano 1914, assim como as testemunhas de Jeová agora afirmam que não era a vinda de Cristo, é que ele começou a reinar invisivelmente no céu, começou o seu reino. Então, analisando essa questão, quem é que revelou a Charles Taze Russell que Jesus ia começar a reinar no céu no ano 1914? Primeiro, foi Deus que revelou a Charles Taze Russell? Foi os anjos que revelou a Charles Taze Russell que ele ia começar a reinar no ano 1914? Ou foi através dos estudos da Bíblia que Charles Taze Russell chegou à conclusão que no ano 1914 ia começar o reinado de Cristo? Mas aí está o problema. Por quê? Porque se foi Deus que revelou a Charles Taze Russell, aí tem um grande problema. Porque Charles Taze Russell marcou data novamente no ano 1914. Então, se no ano 1914 não foi a volta de Cristo, foi simplesmente quando é que Cristo começou a reinar no céu, então essa revelação, quem deu a Charles Taze Russell? Foi Deus? Então ele marcou a data novamente. Então existe duas revelações. Então Jesus veio em que ano? Para ele, no ano 1914. Então, no ano 1919, foi outra revelação, mas não se cumpriu. Então, se for um estudo da Bíblia Sagrada, Charles Taze Russell teve esse conhecimento através da Bíblia Sagrada que Jesus ia começar a reinar no ano 1914 e porque ele marcou a data novamente no ano 1919. Então, tem algum problema aí na questão das datas. Porque ele marcou duas datas e aí, primeiro, era a volta de Cristo, no ano 1914, que Jesus vinha
no ano 1914. Jesus não veio, marcou a data para o ano 1919 e Jesus não veio. Então, o que foi que aconteceu? Muda a estratégia. Qual é a estratégia agora? Não é a volta de Cristo, é o reinado de Cristo, invisivelmente. Jesus começa a reinar no céu. Aí o problema é, quem deu essa revelação a ele? Porque se foi Deus, então Deus revelou duas vezes. Aí é o problema. Duas vezes, Jesus começa a reinar duas vezes. E se foi através do estudo da Bíblia, a mesma coisa é o problema. Porque ele começou a estudar e marcou duas vezes a questão de Cristo no seu reinado. Mas a Bíblia é bem clara. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 24, versículo 36, porém daquele dia e hora ninguém sabe. Se ninguém sabe, Jesus não deixou data e hora para que ninguém soubesse. E principalmente não revelou a ninguém. E Charles Taze Russell foi revelado, só que foi revelado duas vezes. Este é o problema. Mas nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai voltar. Porém daquele dia e hora ninguém sabe. Então nós não sabemos quando é que Jesus vai voltar. E a Bíblia Sagrada nos mostra que Mateus capítulo 24, versículo 42, Jesus disse, vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, que adivinhe o vosso Senhor. Vigilância é tentar atento. Vigilância é a qualquer momento. Mateus capítulo 24, 44 diz assim, porém Jesus vem a hora que ninguém pensei. Então que hora é essa? É o momento que ninguém está pensando na volta de Cristo. É uma hora que ninguém espera. Então devemos estar em vigilância, porque Jesus, ele vai voltar. Amém? Que Deus abençoe, que esta palavra seja uma palavra de edificação. Quero terminar dizendo assim, que ninguém pode marcar o dia, nem a hora, nem para a vinda de Cristo e nem para o fim do mundo, porque já foi marcado muitas datas para a vinda de Cristo e o fim do mundo, assim como Charles Taze Russell marcou data para a vinda de Cristo, depois mudou a estratégia, disse que não era a vinda de Cristo, simplesmente era o reinado dele no céu. Assim também Magnar, no ano 2000, marcou data para o fim do mundo e não aconteceu. E aí os falsos profetas continuam profetizando a respeito da vinda de Cristo e o fim do mundo, assim como o calendário maia, também Nostradamus. Um marcou no ano 2012 e o outro marcou para 2013, o fim do mundo. E não aconteceu. No ano 2020, Romildo, falso profeta também, marcou data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, no ano 2020, no dia 8 de abril, mas não aconteceu, então se torna falso profeta. Então, todos que marcam a data para a volta de Cristo ou o fim do mundo se torna falso profeta, porque a Bíblia é bem clara, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora que adivinha o vosso Senhor, e também ninguém sabe o dia do fim do mundo, ok? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação, mas quando a palavra de Deus nos diz que, lá em Mateus capítulo 24, versículo 11, que nos últimos dias aparecerão falsos profetas. Então devemos ter muito cuidado, porque haverá falsos profetas, falsos mestres, e vem trazer as heresias. Então, nós vemos que muitos estão aí sendo enganados pelos falsos profetas e as falsas heresias. Principalmente, marcação de data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode marcar data. Ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora que há de vir. Quer esperar o Senhor Jesus Cristo? Mateus capítulo 24, 44. Ele vem a hora que não pensei. Então, que hora é essa? É qualquer momento Jesus vai vir, ok? Então devemos aguardar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo com a esperança que ele vai voltar. Amém? Que Deus abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.